Continuamos vendo sobre o grande Abraham, o pai de muitas nações. Vayera elav Adonai be'elonei mamre vehu yoshev petach ha'ohel kehom hayom. E apareceu a ele o Eterno nas planícies de Mamre, e ele sentado à entrada da tenda no calor do dia. Na paraxá passada, Abraham faz a circuncisão, e agora nesse início do assunto, ele está no terceiro dia, no dia mais doloroso da circuncisão, no dia mais quente do dia, no horário mais quente do dia. Como sabemos que é o terceiro dia? Já veremos isso. No início desse assunto, o Eterno nos ensina a mitzvah, o preceito de visitarmos doentes. Abraham ele construiu a tenda no deserto, ele recebe muitas visitas, ajuda muitas pessoas. Então o Eterno visita ele também no dia mais doloroso da circuncisão. Esse local, Elonei Mamre, é traduzido mais precisamente assim, Carvalhais ou Planície de Mamre, que é em Hebron, sul de Canaã. Essa palavra Mamre está relacionada a Mará, a amargura. Abraham ele sempre vai a locais de muita dificuldade para levar uma luz, um suporte, uma ajuda para essas pessoas. Como sabemos que é o terceiro dia da circuncisão? Pela própria palavra ali, ó, Yoshev, sentado. Vehu Yoshev petach ha'ohel, e ele sentado na entrada da tenda. Essa palavra Yoshev tem três letras, Yud, Shin, Bet. Essas letras compõem as palavras Yom Shilishi Bamilah, dia terceiro da circuncisão. É assim que sabemos como é o terceiro dia, pelo nível de estudo chamado Remes, que é dica. Existem muitos níveis de profundidade natural. No próximo versículo 2, Vaisa einav vayar, vehine shilosha anashim nitzavim alav, vayar vayarotz likratam, mipetach ha'ohel vaishtahu artza. E ergueu seus olhos e viu, e eis 3 homens posicionados diante dele ou sobre ele, e viu e correu para encontrá-los da entrada da tenda e reverenciou-os em terra. Esse termo aqui, vai einav, de sa, ergueu, ele transcendeu um nível espiritual e percebeu quem são esses 3 homens vindo diante dele. Nitzavim alav, sobre ele viu que algo muito mais elevado acima dele está diante dele, e ele viu, já explicaremos o que, e correu diante deles para encontrar com eles. Esses 3 homens que foram visitar Abraham são, na verdade, 3 malachim, que significa mensageiros, traduziam como anjos. São 3 anjos que vieram visitar Abraham. Esses 3 malachim que foram visitar ele são Michael, Rafael e Gabriel. Como sabemos disso? Estou colocando na tela aqui, ó. O valor numérico total desses 3 nomes, 658. E a raiz lá embaixo é o valor numérico 10. Tá bom? Guardem isso. Valor numérico total 658, raiz 10. Como sabemos como são 3 malachim e quem são eles? No próprio versículo ali, ó, estou colocando na tela também, ó. Shilosha anashim. E ele viu 3 homens vindo diante dele. Você faz o valor numérico, a raiz também é 10. A mesma raiz para o nome daqueles 3 malachim. O Michael, ele foi para avisar a Abraham que ele terá um filho. O Michael está ligado com a Sefirá de Hesed. Estou deixando na tela aqui as 10 Sefirot, para quem não conhece esse assunto, tá? Aquele número 1 do lado direito ali, ó, Hesed de bondade, benevolência. Tá? O número 1, o Michael. O Rafael foi para curar o Abraham da dor da circuncisão. Rafael vem de Refuatel, Deus da cura. Tá ligado com Tiferet, que é aquele número 3 ali, ó. Tiferet é beleza, maravilha. E o Gabriel tá ligado com o atributo de Gevurah, severidade. Ele vem para destruir Sodoma. Tá? 1, 2 e 3 ali, deixando na tela para você ver o que são as 10 sefirot, para que você entenda. E aí está escrito assim, o Abraham ele vê, aparece 2 vezes, ele vê e eis que 3 homens. Depois ele vê e vai, ele vê o quê? O Abraham ele vê que as pernas dele estavam meio que queimando. Esses são os motivos que ele fala, lavem os seus pés. São vários motivos. Um deles é que a areia daquele local, naquela época, a areia do deserto era uma idolatria. Então, para não levar a idolatria para dentro de casa, ele fala para lavar os pés. O outro motivo é que quando ele vê de novo, ele vê as pernas deles queimando. Esses são os motivos que ele fala para lavar os pés. E Abraham ele ergue os olhos, ele vê algo espiritualmente. E esses 3 homens são 3 malachim, 3 mensageiros, anjos vindo diante dele.
Eu vou deixar na descrição do vídeo a referência de onde eu tirei isso. Eu vou falar rapidamente aqui no vídeo. Midrash HaNe'elam, que é uma nomenclatura para o Zohar, folha 1, parte 1, folha 98. Uma outra referência é Ta'aná, de Bei Eliyahu, da Parashá Vayera, e Zohar 1, folhas 100a e 98b. Um pouco mais à frente, vemos sobre uma conversação do Malach com a Sara. Vatichachesh Sara lemor, lo tzachakti, ki yarea, vayomer, lo ki tzachakti. E negou Sara dizendo, não ri, porque ela temeu. E disse, não, sim, você riu. O que está acontecendo aqui? A Sara está negando para o Malach que ela riu, e o Malach fala, não, sim, você riu. Esse aqui é o versículo 15, né? No versículo 13, para você entender o que está acontecendo aqui, e diz o Eterno para Abraham, por que esse riso da Sara dizendo, acaso verdadeiramente girarei eu estando velha? Então o Eterno sempre traz mensagens para Abraham e para Sara, vocês terão um filho, que é o Isaac, e eu manterei minha aliança com você, sua descendência será muito numerosa, muito grandiosa, esse seu filho te herdará e tal, etc., levará adiante de seu legado. E eles sempre estão sorrindo, contentando-se, alegrando-se com essa mensagem. E Abraham ele fala, caramba, acaso eu gerarei filho na minha idade, e a minha esposa também? Quando Abraham pensa isso, o Eterno não fala com ele, Abraham, por que você está desconfiando aí da minha mensagem? Né? Não há essa pergunta do Eterno para Abraham. Aí no caso da Sara, há essa pergunta. Que riso é esse seu, Sara? Acaso verdadeiramente eu gerarei? Por que você está pensando isso? Aí o Eterno fala, você terá um filho sim. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o Abraham e Sara estão sempre contentes, sempre alegres com essa mensagem que terão um filho. Mas há ali no texto uma letrinha, um pontinho que que dá uma ênfase de uma dúvida, e essa mínima dúvida já é revelada no mais íntimo pensamento do subconsciente dela, é revelado no texto. Acaso verdadeiramente gerarei? Essa palavra Onam, verdadeiramente, as 3 primeiras letras compõem a palavra Amen. Aleph, Mem, Nun. Amen. Que significa Elohim Melech Neman. O Eterno é Rei Fiel. Tem um vídeo meu no canal explicando sobre isso. Só que ela faz com um tom de pergunta. Não se pode falar a palavra Amém com tom de pergunta. Amém? Não pode fazer isso. E aí esse mínimo tipo de pensamento já pode desestruturar a sua confiança com o Eterno. Isso é um ensinamento de que vocês têm que estar sempre pleno, confiante, 100%. Próximo assunto. Vayavo shinei hamelachim Sidoma ba'erev. Velot yoshev besha'ad Sidom. Vayar Lot vayakom lekratam. Vaishtahu apaim artza. E vieram os mensageiros, Malachim, a Sidom, no entardecer. E Lot sentado no portão de Sidom, e viu Lot, e levantou-se para encontrá-los, e prostrou-se suas narinas em terra. Tradução pé da letra, tá? Repare que a linguagem aqui é muito parecida com Abraham vendo os 3 homens, que são 3 Malachim, vindo diante dele. E ele se levanta, ele se apressa para encontrá-los e se reverencia-os em terra. A linguagem de Lot aqui é muito parecida. Lot também aprendeu isso dele. Recepcionar pessoas, ajudar as pessoas, oferecer ajuda para elas. Ele fala para eles, venham para minha casa, passem a noite aqui, descansem aqui e tal. E detalhe, Shinei HaMelachim, os mensageiros, traduziram como anjos, né? Aqui é uma das concretizações do que foi falado no início aqui. Aqueles 3 homens eram 3 Malachim, que são esses mesmos aqui que vão visitar Lot em Sidom. Lot estava sentado no portão de Sidom para recepcionar pessoas. Um outro motivo, o significado é, Lot ele era um grande chefe ali, um dos mais importantes, uma das pessoas mais importantes de Sidom. Haviam 5 chefes abaixo dele. Olha só que coisa extraordinária isso aqui. O nome desses 5 chefes eram Ketzsheker, Rav Sheker, Masterim, Naval e Klapander. Olha só isso. Ketzsheker, mentira até o fim. Rav Sheker, mestre da mentira. Masterim, ocultação. Naval, imoralidade. Klapander, voz devassa. Olha os nomes dos chefes da cidade. Parece muito com alguns governos aí, até os dias de hoje, né?
Impressionante uma coisa dessa. A referência de onde eu trouxe isso é Bereshit Rabbah 50. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ainda no assunto sobre Lot. Vayomer Elav, Hine nasat fanecha gam ladavar hazeh, levirti rovki et ha'ir asher dibarta. E disse a ele, eis que ergo sua face também nesse assunto, para não virar a cidade que você falou. O que está acontecendo aqui é o assunto sobre a destruição de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. O Malach fala para o Lot, fala, sai daqui, foge daqui, e não olhe para trás, que isso aqui será tudo destruído. Aí Lot fala, por favor, deixa eu ir para a cidade de Zohar, é uma cidade pequena, ela está próxima daqui, eu chegarei lá a tempo e eu não serei destruído e tal. E aí o Malach fala assim, né, nesse versículo 21, ergo sua face, ou seja, é uma expressão, darei consideração à sua face, devido ao que você disse, pode fugir para lá, pode ir para essa cidade. O que foi que a Lot disse de tão especial para esse Malach dar consideração para ele? Quando Lot pede para deixar ele ir, Lot ele fala a expressão chamada Na, composta pelas letras Nun e Aleph. Nun é 50, Aleph é 1, valor numérico 51. Então, por favor, deixa eu ir para Zoar, lá é uma cidade pequena. Eu vou conseguir chegar lá a tempo. Essa palavra Na, valor numérico 51. Essa palavra Tzohar, ela estava no aniversário do 51º ano de existência dessa cidade. Se ela atingisse o ano 52, se essa cidade atingisse a idade de 52 anos, essa cidade seria destruída também. A referência de onde eu disse isso é Shabbat 10b. Na paraxá passada, no vídeo passado chamado Lech Lechá, vou deixar na descrição do vídeo, eu falo lá que a palavra Lech Lechá é valor numérico 100, que é o mesmo valor numérico da idade de Abraham quando nasceu para ele Yitzhak. Então está tudo interligado, está cheio de códigos ali da Torá, e aí se concretiza aqui, nesse versículo que eu estou deixando na tela, Ve Abraham ben me'at shana be hivaled lo et Yitzhak beno. Tá? A frase de cima ali. E Abraham, com 100 anos de idade, quando foi gerado para ele Yitzhak, filho dele. Aqui concretizando aquilo que foi falado no vídeo passado, que é o valor numérico 100, que é o mesmo valor numérico da idade dele quando nasceu o filho dele. E aí ele enfatiza muito aqui, ó, Yitzhak, filho dele. Todas as vezes que fala sobre o nascimento do Yitzhak e tal, que ele foi desmamado, o Eterno fez, e o Abraham fez uma festa para Yitzhak, etc. Ele fala, o filho de Abraham, Yitzhak, filho dele. Para deixar bem claro que é filho do Abraham, não, porque está escrito assim, ó. E o Eterno lembrou de Sara, e ele fez como prometeu, e Sara engravidou. Haviam interpretações equivocadas de que, olha só, tá vendo? Ó, Deus se lembrou de Sara e ela engravidou. Será que foi Deus que engravidou Sara? Porque Abraham, ele era estéril e ela também. Então, será que milagrosamente Deus engravidou ela? Né? Misteriosamente aí, ele tem um filho? Então, o Eterno fala, é do Abraham. O Abraham teve uma relação natural entre marido e mulher, e foi um milagre que eles, né, em idade avançada, tiveram relação e eles tiveram filho juntos. Não o Eterno foi lá e engravidou ela, mulher casada, Deus o livre, coisa dessa. Tá? Então enfatiza muitas vezes. E também porque um dos motivos que enfatiza muito que é filho de Abraham, que a Sara ela foi tomada à força para a casa daqueles reis. Então poderiam ter falado assim, a Sara foi levada para lá, teve relação com aqueles reis, engravidou dele, e aí está escrito aqui que é filho do Abraham, só para passar um pano. Quem falava isso é totalmente contra as escrituras sagradas. A pessoa que falava isso é contra o Eterno, é inimigo do Eterno. A pessoa que fala assim, falava dessa forma. Não existe mais alguém assim, mas falavam isso, infelizmente. Então a Torá enfatiza muito, é filho do Abraham, filho da Sara com Abraham. E aí no versículo de baixo aqui, ó, versículo 6, Vatomer Sara, Tzchok asali Elohim, Kol Hashomea Yitzhak li. Olha só a expressão, Tzchok Yitzhak, alegria, contentamento. Yitzhak, Isaac, está ligado a essa alegria, contentamento, riso. Então eu deixei isso aqui para você ver a raiz do nome, o significado do nome. Um dos motivos que eu estou falando isso é, no início do vídeo, o versículo 1 ali está escrito, e o Eterno apareceu para Abraham na tenda, em Elonei Mamre, etc. O Eterno apareceu para ele,
E aí no versículo 2, o Abraham levanta os olhos e vê 3 malachim vindo diante dele. Aquele versículo 1 do início do vídeo, do início do assunto, infelizmente ele foi muito ocultado em muitas traduções, em algumas não existe mais, mas em algumas foi retirado aquele versículo totalmente, e aí já iniciavam a interpretação falando, e Abraham levantou os olhos e viu 3 homens e conversou com aqueles 3 homens. As pessoas utilizando traduções falsas traziam interpretações equivocadas, falando, tá vendo? A entidade espiritual que nós cultuávamos, ela apareceu para Abraham lá naquela época ali em Bereshit, Gênesis, e apareceu para ele, conversou com ele, e é a nossa entidade espiritual aqui falando com Abraham. Por quê? Porque as pessoas eles ocultaram o versículo 1. Tá? Ou seja, então a Torá deixa muito enfatizado o que é a verdade, o que é dito mesmo, para que não haja dúvidas na mensagem transmitida aqui. Vayhi ba'et hariv, vayomer Avimelech ufichol sar tzivao el Avraham lemor. Elohim imcha bechol asher ata ose. E aconteceu naquele tempo, e disse Avimelech e Fichol, chefes do exército deles, a Avraham dizendo, Elohim está com você em tudo que você faz. O que está acontecendo aqui? O Abraham chega no Egito, no Mitzray, no Egito, com a Sara, e ele fala para Sara, fala que você é minha irmã. Ela é irmã dele por parte de pai, então pela Torá é permitido ter relação com a irmã por parte de pai. E o faraó pega a Sara forçosamente, leva para casa dele, e o faraó sofre grandes pragas. E acontece também com Avimelech. Eles falam que ela é irmã dele e tal, e aí Avimelech pega ela, e só que o Eterno aparece para Avimelech num sonho e avisa, não mexe com essa mulher que ela tem um marido, não mexe com ela, você tem muitos problemas. E as mulheres do reinado do Avimelech se tornam inférteis. Então Avimelech não faz nada, ele respeita e tal, devolve ela e ele percebe que Abraham é um homem extremamente especial, um grande profeta. Ele acompanha muitos passos de Abraham, ele vê que há muita grandiosidade no Abraham. E aí ele fala assim, Abraham, eu estou vendo que o Eterno está sempre com você em tudo que você faz, você é um homem muito especial, você é um grande profeta e tal, etc. E Abraham fala o seguinte, eu vou deixar na tela aqui, Vayomer, ki et sheva kevasot tikach miyadi ba'avur tihye li le'eda ki hafarti et habe'er hazot. O Abraham fala para Avimelech o seguinte, está tendo uma discussão aqui entre os meus pastores, os seus pastores das ovelhas aqui, está tendo uma briga aqui, uma discussão, então vamos fazer aqui uma aliança, um pacto, comprovando que fui eu que cavei esses poços, comprovando que esses poços fui eu que cavei, para não ter nenhum problema. O Avimelech fica meio assim, né? Fala, tá bom, o Abraham, o Eterno está sempre com você, então tá sempre em tudo que você faz. Você é um grande profeta, né? Não está escrito isso explicitamente, isso é um comentário meu, tá bom? Me colocando no lugar de Avimelech, ele fica, né? Ele fala assim, né? Isso está escrito. Não estou sabendo que está tendo uma discussão, mas aí ele faz a aliança. Então, já que ele disse, né? O Eterno está sempre com você, então tá bom, vamos fazer. Ele faz essa aliança e tá tudo ok. Mas a linguagem que Abraão usa aqui é extremamente impressionante. Vou deixar de novo na tela aqui, aquela palavra em azul. Então, essas 7 ovelhas que peguem da minha mão para comprovar que foi eu que cavei esses poços. Essa palavra ba'avur, para que serão para mim como um testemunho de que eu cavei. Essa palavra ba'avur, se você ver a essência dessa palavra, vem da palavra avar, passado. Ou seja, pegue essas ovelhas da minha mão no passado, para comprovar que fui eu que cavei. Eles estão no presente, o Abraham está falando, pega da mão no passado. Mais uma estranheza aqui, né? O Abraham não sabia que estava tendo essa briga, e não estava tendo briga nenhuma. Tá? O Abraham ele era um profeta, tá? Não estava tendo briga, e Abraham fala, pega da minha mão no passado. Como assim? Por que isso? Lá na frente, o Yitzhak, filho de Abraham, ele utiliza esses poços e há briga com os pastores de Yitzhak e outros pastores da região, e aí o Yitzhak pega essa prova aqui, esse contrato dessa aliança feita aqui, esse testemunho, e mostra para o pessoal, tá vendo aqui, no passado o Abraham, meu pai, cavou esses poços e eles são uma herança minha aqui, no passado, a expressão que o Abraham usa aqui, já para o futuro ser utilizada pelo filho dele. Finalizando aqui com chave de ouro, um dos assuntos mais poderosos de toda a humanidade. Vayhi achar hadevarim ha'ele ve'ha'elohim nisa et Abraham vayomer elav.
Avraham, vai homem, Hineni. E aconteceu depois daquelas coisas, e o Elohim testou Avraham, dizendo a ele, Avraham, e disse, eis-me aqui. Esse é o 10º e último teste que o Eterno coloca em Avraham para provar para toda a humanidade que o Eterno não quer sacrifício humano, o Eterno abomina sacrifício humano. Um dos testes que Avraham passou foi enfrentar o Nimrod. Nimrod tentou construir a Torre de Babel. Nimrod falava, eu sou nascido aí de uma relação espiritual, uma entidade espiritual engravidou minha mãe, eu nasci dessa relação, eu sou um semideus, cultuem a mim, etc. E aí Avraham confrontou isso e falou, negativo, ninguém tem que cultuar ser humano aqui não, o Eterno Criador de céus e da terra, ele tem que ser adorado, etc. Esse foi um dos testes de Avraham. Então aqui nesse versículo 1 é o 10º e último teste dele, para provar que o Eterno não quer sacrifício humano. E aí no decorrer do assunto, eles estão indo ao local que é o Monte Moriá, que significa Makom Re'eyah, já mostrarei onde é esse local. Então o Eterno fala, pegue seu filho e tal, vá ao local que eu te mostrarei, que é o Monte Moriá, tá bom? E aí o filho dele pergunta, pai, tá aqui a faca, a lenha e tal, mas cadê o cordeiro pro sacrifício de elevação? E aí Avraham fala o seguinte, versículo 8, vai Avraham, Elohim Elohase Leolá Beni, Vayelchu Shnehem Yardav. E disse Avraham, o Elohim verá ou providenciará para ele o C, a palavra C é cordeiro, ok? Para elevação, meu filho. E eles caminharam os dois juntos para o local que é o Monte Moriá, é o local da pedra onde o Yitzhak foi colocado para o sacrifício de elevação, o teste de sacrifício. Então o Yitzhak ele pergunta para Avraham, onde está o cordeiro? E Avraham fala assim, o Eterno proverá o cordeiro, mas saiba que, olha só que coisa extraordinária, olha, repare isso na tela, a expressão que Avraham usa, Elohim e Elo, o Elohim providenciará para ele, as primeiras letras ali, ó, Aleph, Yod e Lamed, forma aquela palavrinha azul embaixo ali chamada Ail, carneiro. O Eterno providenciará um carneiro, só que a leitura está cordeiro. Olha só aqui no próximo versículo, depois que ele leva o Yitzhak e tal, ele vai para fazer o teste, e aí o Malach fala, para, Avraham não faz nada, ou seja, parabéns, aí você passou no teste, era só um teste, não quero que você faça nada com seu filho. E aí o Avraham, ele levanta os seus olhos, eu vou ler aqui no texto aqui, ó, versículo 13. Vai ser Avraham et einav vayar, vehine ail achar nerzar basvar, bekarnan, vailech Avraham vaikar et ha'ail, vayalehu leolata hat beno. E ergueu Avraham seus olhos e viu, e eis um carneiro preso pelos seus chifres nos arbustos, e foi preso pelos chifres nos arbustos, e foi Avraham e pegou o carneiro e elevou-o como elevação no local do filho dele. Carneiro é diferente de cordeiro. Cordeiro é a palavra C, carneiro é a palavra ail. Tem um vídeo meu lá mostrando os 72 erros da Septuaginta que foi traduzido erroneamente como cordeiro, né, nesse assunto aqui. Na verdade é carneiro. Carneiro tem chifre, cordeiro não tem chifre. Tá? É filhote macho de até 1 ano de idade sem chifres, cordeiro. Aqui ele pega um carneiro e com chifres. É daí que vem o assunto do shofar. Tem naquele vídeo lá meus explicando sobre esse assunto aqui, os 72 erros da Septuaginta. Seria bom fazer um vídeo completo só sobre esse assunto aqui. Tá? Então, existem códigos extremamente profundos aqui. Infelizmente, houveram muitas pessoas que traduziram erroneamente aqui esse assunto desse teste de Avraham, traduziram como um cordeiro para tentarem provar o seguinte, tá vendo só? Deus, ele quer que seres humanos sejam sacrificados, aí o Abraão, ele viu lá um cordeiro, pegou esse cordeiro e sacrificou, porque o Deus, ele queria que o filho fosse sacrificado, porque Deus quer sacrifício humano, mas ele viu lá que tinha um cordeiro, sacrificou o cordeiro, e aí concretiza-se assim, que o nosso cordeiro aqui é o Salvador, que tem que ser sacrificado, que é um ser humano. Traziam uma interpretação totalmente equivocada
sobre sacrifício humano, que é algo totalmente proibido. O Eterno abomina esse tipo de prática. E também a tradução, que foi muito mal colocada ali. Ele encontrou um carneiro. Carneiro tem chifre, preso pelos chifres. Carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Então essa era a interpretação que aquelas pessoas traziam. Uma outro tipo de interpretação é, os muçulmanos falam até hoje que esse filho que foi levado para o sacrifício, na verdade, foi o Ismael, tá bom? Esse local onde que Abraham foi testado é no Monte Moriá, Makom Re'iyah. Vou deixar uma imagem na tela aqui. Essa pedra que você está vendo aqui na tela é esse local dessa pedra onde Abraham levou o filho dele, que é onde eu vou deixar essa imagem aqui na tela também, o Domo da Pedra, o Domo de Ouro, que é chamado de Al-Aqsa, o nome original disso aqui, que significa sobre o trono. Ali atrás do Kotel HaMaravi, o Muro do Ocidente, é onde tem essa mesquita chamada Al-Aqsa, que ela protege essa pedra. Um dos motivos que os muçulmanos protegem essa pedra muito poderosa e especial, que é nessa pedra onde Abraão foi criado, é nessa pedra onde o mundo foi criado, é nessa pedra que o Yaakov dormiu e viu a escada vindo dos céus, esse é exatamente esse mesmo local. Os muçulmanos protegem poderosamente esse local. Um dos motivos é o quê? Que no Alcorão está escrito que foi Ismael que foi levado lá como sacrifício, e também porque os cristãos, os católicos cristãos, estavam roubando dessa pedra para fazer idolatria, utilizando essa pedra e utilizando a tradução muito mal intencionada de que o cordeiro lá deles é o que foi utilizado ali por Abraão e que Deus quer sacrifício humano, algo totalmente contra as escrituras sagradas. Então, esses são os motivos que os muçulmanos eles protegem essa pedra aí. Como que Abraão encontrou esse carneiro preso pelos chifres? Esse local aí, antes, faziam muita idolatria ali e levavam muitos animais a fazerem idolatria em locais ali específicos. Faziam altares e faziam idolatrias ali. E um desses carneiros dessas pessoas se perdeu e ficou preso ali. E Abraão pegou ele e sacrificou no local, em elevação no local do filho. Foi o 10º último teste que Abraão passou para provar que o Eterno não quer idolatria, não quer sacrifício humano.